Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, serena. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serena. Senhor, em teu nome, Senhor, em teu nome, eu falava às pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz, mas sentia falta de almas. Eu fazia quase tudo e hoje tudo
tudo é quase nada frente à obra e seu Criador. Sinto não saber nos dar valor, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento teu a melhorar, Senhor, em teu nome, Senhor, em teu eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos, eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou o meu próprio espinho, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento teu a melhorar, Senhor, em teu nome, Senhor, em teu nome, Senhor, em teu nome, Senhor, em teu nome. Bom, meus amigos, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos começar o nosso estudo da tarde de hoje. E eu vou pedir, Sandrinha, você fez semana passada a página de abertura, foi você? Gracinha, você gostaria de fazer hoje? Hum. Então, Glorinha quer fazer? Agora que eu consegui Não, botar o som. a Gracinha não vai fazer? Acho que a Gracinha está com Posso fazer, eu consegui botar o som agora. Eu não sei qual é o capítulo. 171. Primeiro faz a oração e depois lê, não é isso? Isso. Bom, você sabe que eu sou simplóriazinha, né? 171, mas Lei de uso. Lei de uso. mas é de que livro? Não é do Pão Nosso? Não. É. Ué, o meu Pão Nosso só vai até 162. O meu Pão Nosso acaba primeiro do que o seu. Bom, então você quer fazer a prece, a Glorinha lê a página? Pode ser incrível, é sério. O meu é o último, é 162, Manifestações Espirituais. Esse Meu é o livro foi problema na impressão. Já aconteceu isso comigo, de livro faltar a página.
Tá, Deve então ser vamos começar. Pois, na impressão. tá bom. Você faz, Glorinha? Vou fazer a Você faz a prece. prece, Gracinha, ela vai Tá, ler. vou fazer. Senhor Jesus, graças te damos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome. Que possamos, nessa tarde, aproveitar ao máximo os ensinamentos que estarão aqui expostos, que assimilemos a cerne de tudo que for dito e lido aqui da melhor forma possível para que possamos aplicá-lo em nossa vida prática. Coisa que é bastante difícil, mas pedimos inspiração e ajuda para que possamos caminhar sempre buscando nos amparar nos teus ensinamentos. Que assim seja, Senhor. Mais uma vez, gratidão pela oportunidade de estarmos juntos estudando em teu nome. Que assim seja. Bom, então, do livro Pão Nosso, capítulo 171, Lei do Uso. E quando estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. João, capítulo 6, versículo 12. Observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. Contra o desperdício e a avareza, é imperioso o trabalho de cada um, porque, identificado o equilíbrio, o serviço da justiça econômica estará completo, desde que a boa vontade habite com todos. A passagem evangélica que descreve o trabalho de alimento à multidão assinala significativas palavras do Senhor quanto às sobras de pão, transmitindo ensinamento de profunda importância aos discípulos. Geralmente, o aprendiz sincero, nos primeiros deslumbramentos da fé reveladora, deseja desfazer-se nas atividades de benemerência, sem base na harmonia real. Aí temos, indiscutivelmente, louvável impulso, mas, ainda mesmo na distribuição dos bens materiais, é indispensável evitar o descontrole e o excesso. O pai não suprime o inverno porque alguns dos seus filhos se queixam do frio, mas equilibra a situação dando-lhes coberturas. A caridade reclama entusiasmo, entretanto, exige também discernimento generoso que não incline o coração à secura. Na grande assembleia de necessitados do monte, por certo, não faltariam preguiçosos e perdulários, prontos a inutilizar a parte restante de pão sem necessidade justa. Jesus, porém, antes que os levianos se manifestassem, recomendou claramente: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. É que em todas as coisas o homem deverá reconhecer que o uso é compreensível na lei, desprezando o abuso, que é veneno mortal nas fontes da vida. Então, eu acho que Emmanuel aproveita, não é, essa passagem, né, da distribuição dos pães para nos falar, né, mais uma vez do equilíbrio, né, que a vida reclama em todas as nossas situações, né? Aqui, falando, ele coloca o título aqui como lei de uso, né? Vai nos mostrar o quão é importante a gente observar que tudo aquilo que nós utilizamos de maneira desproporcional, não é? Quando, seja qual for o motivo, né? Ou por ambição, ou por desleixo, por invigilância, né? Isso vai sempre culminar num prejuízo em alguma situação, né? Então, ele vai dizer, né?
Se nós observássemos a lei do uso, a miséria já estaria longe, né, dos nossos olhos, né, do nosso coração, né? E aí ele vai dizer, né, desperdício e avareza, né, é imperioso o trabalho de cada um, porque identificado o equilíbrio, o serviço da justiça econômica estará completo. Quer dizer, a gente observar, né, o que nós estamos, como nós estamos utilizando os recursos que nos chegam, né, às mãos, à nossa vida, né, de que maneira nós encaramos isso, né, quando nos sobra, né, aquilo que poderíamos estar fazendo em prol de alguém e deixamos, né, de fazer. Então, ele vai colocar aqui o equilíbrio e a boa vontade, eu acho que comandam tudo, não é? Que ele vai dizer que muitas vezes o aprendiz, né, aquele que toma conhecimento de uma doutrina, de uma revelação que provoca eco, né, no seu coração, que ele fica mexido, né, ele pode partir para aquela questão de não, eu quero ser um desapegado, eu não quero mais nada, os bens materiais, não é? E tudo bem que a pessoa tem até esse direito, seria louvável, mas muitas vezes a gente não está preparado para essa atitude, não é uma atitude verdadeira, né? Não é uma atitude que vá realmente, a longo prazo, talvez nos transformar, né? Nos modificar, né? Porque eu posso estar ali deslumbrado naquele momento e depois, né, aquilo tudo se desvanecer para mim, né? Então, aí ele vai dizer que o Pai, né, que Deus não acaba com o inverno porque, né, o frio incomoda, mas ele equilibra a situação dando-lhes cobertura, né? Então, essa lei de equilíbrio, onde uns suprem as necessidades do outro, né? Que vai nos levar para uma situação é, futura melhor como humanidade, né? De justiça, nós estamos ainda numa fase de aprendizado, né? Enfim. Aí ele diz que a caridade reclama entusiasmo, entretanto, exige também discernimento generoso. Quer dizer, então, tudo tem aquela dose, né, de equilíbrio, precisa dessa dose de equilíbrio, para que a gente não caia na, na, no, no- na questão é, de não crescermos, né, verdadeiramente. Então, aqui no final, ele vai dizer, né, que ali naquela assembleia, né, onde o Sermão do Monte, na distribuição dos pães foi feita, eles não faltariam preguiçosos e perdulários, prontos a inutilizar a parte restante de pão sem necessidade justa, né? Então, em todas as situações, mesmo quando estamos, mesmo entre aqueles que não foram em busca de pão, digamos assim, mas em busca do pão da alma, o pão da. Mesmo essa visão, né, do pão que o espírito busca, né, na palavra de Jesus, se você não acolhe com equilíbrio e com. Não será útil, não vai ser bem, vamos dizer, bem sucedida, né? E aí ele fala: em todas as coisas o homem deverá reconhecer que o uso é compreensível na lei, desprezando o abuso, que é veneno mortal nas fontes da vida. Então a questão não é aquilo que a gente possui
mas aquilo que a gente possui com abuso, né, com avareza, com medo de perder, com medo de. Enfim, né? Então, eu acho que esse é o desequilíbrio que a gente precisa prestar atenção, né? Porque o dia que a gente souber usar não só os bens materiais, mas todas as bênçãos, né, que nos são dadas com equilíbrio, a gente não vai ter mais medo de perder, de, né, de distribuir, enfim, foi isso que eu entendi da página. Podem completar aí vocês. Então, temos ainda 2 minutinhos. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Sandrinha quer fazer alguma colocação? Não? Ninguém quer colocar nada? Então, eu vou passar adiante. Eu tenho uma certa dificuldade para lidar com isso. Meu marido diz que eu sou meio esbanjadora, então que eu não tenho esse cuidado para, assim, não me apego, vou, enfim. Então, aí eu prefiro nem comentar, porque, né, eu não sou assim, tem, então vai dando, vai fazendo, enfim. Bom, preciso aprender muito nisso. Vamos lá para 2000 anos. Bom, então nós terminamos nessa frase: cala-te, nem mais uma palavra, pois que não era meu propósito acalentar uma víbora no próprio seio. Todo mundo já se situou? Muito bem. Então, Gracinha, agora você quer ler um pedacinho? Posso ler? Está ouvindo? Tá bom. Compreendendo, porém, que a situação podia tornar-se mais penosa em virtude das suas grandes culpas como mãe, como esposa e na qualidade de mulher, exclamou com voz quase melíflua, como a dar uma triste lição à própria filha. Ora esta, Aurélia, não te aborreças. Se falei desse modo, foi para te insinuar que não podemos cativar um homem para as nossas garantias femininas no matrimônio, dando-lhe tudo de uma só vez. Um homem nervoso e galanteador, qual o filho de Flamínio, conquista-se por etapas, fazendo-lhe poucas concessões e muitos carinhos. Bem sabes que o primeiro problema da vida de uma mulher da nossa época se resume, antes de tudo, na obtenção de um marido, porque os tempos são maus e não podemos dispensar a sombra de uma árvore que nos abrigue de surpresas penosas entre as asperezas do caminho. É verdade, mãe, respondeu a jovem, totalmente modificada. Mercê daquelas astuciosas ponderações. O que me dizes é a realidade, e já que são tão grandes as tuas experiências, que me sugeres para a realização dos meus desejos? Antes de tudo, retornou Fúvia perversamente, devemos recorrer aos argumentos do ciúme, que são sempre muito fortes, quando existe um interesse mais ou menos sincero de conseguir alguma coisa em assuntos de amor. E já que te entregastes tanto ao filho de Flamínio, vê se aproveitas as primeiras festas do circo, provocando-lhe impulsos de inveja e despeito. Não tem sido escortejada pelo protegido do questor britânicos? Emiliano? Perguntou a moça interessada. Sim, Emiliano. Trata-se igualmente de um bom partido, pois o seu futuro nas classes militares parece de ótimas perspectivas. Procura seduzir-lhe a atenção diante de Plínio, de modo a fazermos todo o possível por conseguir-te o descendente dos severos, que, afinal, é o partido mais vantajoso de quantos apareça. Quer dar uma Mas, paradinha, Gracinha, para a sim, gente. isso aqui é um show de frivolidade, né? Uma coisa absurda, né? Tentando Eu um não sei nem se joguete, o nome seria frivolidade. Eu acho que aí tem outro. mais coisas. É, Imagina você fazer de um casamento, mas se bem que isso eu acho que de alguma forma ainda existe, né? Hoje menos talvez, mas ainda existe essa coisa do
arranjar o homem ideal em termos de posses, né? De posição social. Eu acho que não E existe menos, não, hein? Eu acho que será? existe muito. E usar dos artifícios de sedução, né? Uma coisa assim incrível. Mas eu acho que não tem muito o que comentar. Aqui só mostra quanta vulgaridade existia na relação aí tanto da filha e da mãe. A mãe colocando a filha mesmo nesse caminho, né? Era o exemplo que ela dava, né? De ser vulgar, enfim. Ainda Perversa. faz perversa, ainda faz a situação assim de a filha não poder dizer nada sobre ela, né? Mas a filha sabia das histórias dela, então é muita loucura. E o que vem depois, né? Que ela vai aqui na continuidade da conversa, enfim. Eu Mas acho que o que se destaca aqui é a vulgaridade mesmo da relação, né? De marido e mulher, de buscar conquistar um marido que lhe dê todos os prazeres de dinheiro, né? De posses e posição social. as duas têm um temperamento semelhante. Repara que elas não aceitam qualquer comentário que possa, de alguma maneira, tocar nos seus pontos vulneráveis. Tanto a mãe quanto a filha, quando de alguma maneira são catucadas, elas explodem de Explodem. uma maneira agressiva. O que E significa aí, que sabem que está errado, né? sim, mas aí, detalhe, a mãe automaticamente não quer perder a aliança com a filha. Então, não É, quero você como inimiga. Olha, o que eu falei é apenas para você saber como lidar com a situação e tirar proveito. E aí a gente vê quando ela diz que o casamento como negócio. Quer dizer, para aquelas mulheres, como você diz, com aquela futilidade todas, elas tinham que obter um casamento que lhes garantisse boa condição social, conforto, fortuna, enfim, todo o luxo que a época poderia propiciar. Esse era o objetivo daquelas mulheres. Elas não estudavam, por isso que a gente vai ver em Flávia um caso totalmente fora da curva, porque Flávia ela tinha sido instruída pelo pai sempre com com professores capacitados, com professores manejava vários idiomas, ou seja, ela era uma mulher que foi afastada dessas frivolidades e foi, digamos assim, educada, oferecendo para ela uma condição de cultura sólida. Então, foge totalmente a ser inteligente, culta, e aí a gente vê o padrão geral, né? E aí a gente vê, quando ela diz do casamento, né? O primeiro problema da vida de uma mulher da nossa época se resume, antes de tudo, na obtenção de um marido. sim. Não podemos, aí ele vai dizer, não podemos dispensar a sombra de uma árvore que nos abrigue de surpresas penosas entre as asperezas do caminho. Ou seja, o homem é apenas como provedor desse conforto. Assim, para elas aqui, sentimento nem é, digamos assim, levantado. A possibilidade do amor, do afeto, coisa desse tipo, não é nem questionável. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa aqui desse trechinho? E eu acho também que, infelizmente, ainda tem muitas uniões na época atual, muitas baseadas nesses princípios, né? Nessa troca, né? Do que um pode oferecer ao outro, né? Longe do sentimento. E a gente que sabe que uma relação, mesmo quando fundamentada no sentimento legítimo, já tem seus momentos difíceis, já tem seus, sabe, seus baixos, seus altos e baixos, já tem suas turbulências, não é? É, tem Ivan Ângelo, é um escritor, eu gosto muito, ele tem um conto que ele fez, que é O Ladrão de Sonhos, e aí ele vai falar que a relação é como uma orquestra,
tem a hora dos violinos e tem a hora dos tambores, da turbulência, né? E aí a gente imagina quando não há afeto, deve ser algo muito insuportável, né? Muito difícil, né? Bom, Imagino que sim. imagino que deve ser. Rita, eu estava Fala, lembrando Sandra. aqui, não é à toa que na codificação, Allan Kardec faz questões fundamentais sobre educação, né? Educação do caráter. Elas voltam numa família, mesma família, com aquele pai que a gente vai vendo mais adiante, cada vez mais apagado, não é? É o provedor material, vamos dizer assim, né? Para garantia nessa sociedade vulgar, corrupta, e ele aceita, ele acata. E as duas almas, que vem mãe e filha, realmente você renasce num lar em que a mãe já tem essas astúcias, não é? Essa conduta desta forma, vai ser muito difícil para essa filha, naquele contexto social, inclusive, não é? Sem uma outra influência benéfica que pudesse contrabalançar. Não se fala praticamente aqui de diálogos do pai com a filha, do pai com a mãe e a filha, a ausência de uma ambiência de lar, vamos dizer assim, né? Então fica cada vez mais difícil, porque isso vai, acho que ocasionará sempre esse tipo de comportamento se nós não nos propusermos a nos reeducar, não é? E a dar o melhor de nós dentro do lar, para os filhos, para os sobrinhos, seja para quem for, dar o melhor de nós. Porque se for neste comando aqui, realmente, como vocês disseram, o momento, inclusive, é de cada vez mais usufruir do hoje, não é? Completamente. Bom, então vamos prosseguir. Rosana, você quer ler um pouquinho? Eu não marquei aqui onde ela parou, tô perdida aqui. Tá me ouvindo? Parou. Mas se o plano falhar, Ah, sim. Tá. Mas se o plano falhar, para nosso desgosto, resta-nos recorrer às ciências de Araxes com os seus unguentos e artes mágicas. Pesado silêncio fizera-se entre ambas, no exame daquela perspectiva de recorrer mais tarde às forças tenebrosas de um dos mais célebres feiticeiros da sociedade de então. Dias se passaram sobre dias, porém o filho mais moço de Flamínio não voltou a cortejar a filha do pretor Salvio Lentulus, e quando daí a algum tempo voltou a frequentar os circos festivos e ruidosos, não teve grande surpresa encontrando na intimidade de Emiliano Lúcius aquela a quem se sentia ligado tão somente pelos laços frágeis e artificiais da lascívia e dos hábitos viciosos do tempo. Aurélia, todavia, não se conformava intimamente com o abandono a que fora votada, planejando a melhor maneira de exercer oportunamente sua vingança, porque Plínio, ante as vibrações cariciosas do amor de Flávia Lentulha, parecia um homem inteiramente modificado. Afastara-se espontaneamente das bacanais comuns da época, fugindo igualmente dos companheiros antigos que o arrastavam do torvelinho de todos os vícios e leviandades. Parecia mesmo que uma força nova o guiava agora para a vida, talhando-lhe de novo o coração para os ambientes cariciosos e lúcidos da família. No Palácio dos Lentulus, a vida transcorria com relativa tranquilidade. Calpurnia passava ali os primeiros meses depois do falecimento do marido, em companhia dos filhos, enquanto Plínio e Flávia teciam seu romance de esperança e de amor nas luzes da mocidade, sob a bênção dos deuses, de quem não se esqueciam na culminância radiosa da sua doce afeição. Aliando-se das inquietações da época, Plínio recolhia-se sempre que possível aos seus aposentos no Palácio do Aventino, entregando-se à pintura ou à escultura, em que era exímio, modelando os preciosos mármores belos
em preciosos mármores belos exemplares de Vênus e de Apolo, que eram dados a Flávia como recordação do seu intenso amor. Ela, por sua vez, compunha delicadas joias poéticas, musicadas na lira por suas próprias mãos, oferecendo as flores da alma ao noivo idolatrado, em cujo espírito generoso colocara os mais belos sonhos do coração. Continua? Você Bom, tem quer parar e comentar? Vai entrar agora no é, numa outra situação. bom, acho que não tem muita coisa aqui para comentar, né? Tem uma nota aqui no meu livro, né? Que a Vênus é a deusa do amor e Apolo, deus da beleza, da perfeição, da harmonia, do equilíbrio e da razão. Eu não me lembro bem da última, porque eu não consegui acompanhar direito e também não li depois, né? Mas esse pedacinho que eu li mostra só que os dois, né? A Flávia com o Plínio, né? Estavam, então, namorando, né? Entre aspas, e parece que o Plínio até se modificou bastante depois que começou esse relacionamento com a Flávia, né? E a Aurélia, que não se conformava, estava planejando uma vingança, né? Porque o Plínio acabou até sumindo dos ambientes que eles frequentavam juntos, e ela não se conforma, né? Porque ela que, pelo que eu entendi aqui, ela que tinha o interesse, né, em ficar com ele. Mas eu acho que foi só mais ou menos isso, né? E, e a Flávia tocando harpas, parece que ela compunha também as músicas, né, que ela tocava, e o Plínio se dedicava à escultura e à pintura. Você pode comentar mais aí, porque estou um pouco perdida na história agora. Eu achei esses dois traços da personalidade de ambos, que dizia na realidade, eles têm uma sensibilidade artística. Você vê um para escultura e pintura, a outra tem a composição musical e a própria a música e a composição. Então, a gente vê que são almas que trazem já uma determinada sensibilidade artística, poética, enfim. Eu acho essa coisa, o lance assim dessa a nobreza de Flávia eleva o Plínio, faz com que ele perca o interesse. Repara, não era qualquer local que ele frequentava, como ele diz, Emmanuel, ele frequentava os bacanais, ele frequentava aquelas rodas, né, dos prazeres, como ele diz, da lascívia, do prazer, a busca do atendimento dos prazeres dos sentidos. E aí, uma outra questão que Emmanuel levanta aqui, e não é só nesse livro, a gente vai ver em outros livros dessas épocas, a presença dos feiticeiros, como ele dá o nome, feiticeiros, ou seja, pessoas que vinham da Mesopotâmia, do Egito, vinham dessas regiões e se estabeleciam e faziam dessa mediunidade uma fonte de renda. E aí ele vai falar aqui, poderia usar isso para o bem, mas ele vai dizer que fizeram-se entre ambas no exame daquela perspectiva de recorrer mais tarde às forças tenebrosas de um dos mais célebres feiticeiros da sociedade de então. Então, ele deixa claro as forças tenebrosas, ou seja, é um feiticeiro, é alguém que tem dons mediúnicos, que sempre existiram, a mediunidade existe desde que o ser humano existe, né? Mas, digamos assim, mal utilizada, explorada de maneira negativa, e Emmanuel chega, deixa, taxa mesmo, forças tenebrosas de um dos mais célebres feiticeiros da sociedade de então.
E aí a gente vai ver que essa personagem também vai entrar no circuito e a gente vai ter uma ideia de como aquela sociedade meu Deus do céu, leviana, frívola, ela se utilizava, quer dizer, ela tinha a crença dela, não podia tocar no- nos, nas, digamos assim, preceitos religiosos deles, mas todos eles recorriam a esses feiticeiros para atender às suas paixões mais, digamos assim, mesquinhas, né? Alguém gostaria de tecer algum comentário a esse respeito? Quer dizer, do trecho aqui? Rita, uma pergunta. Esse tipo de feiticeiro, isso funciona? Traz algum resultado para a pessoa que procura? Eu sempre tenho a impressão que não adianta nada se a gente não tiver sintonizado assim, não for uma pessoa má, não adianta a outra tentar fazer alguma coisa, ou desejar mal, ou sei lá, o feitiço. Hein? Eu não acreditava que isso podia, eu não acredito, né, que isso possa influir na pessoa. Isso funciona? Olha só, Lúcia, se nós fôssemos puros, né, puros, almas, digamos assim, de escola, estaríamos acima de toda a maldade, ou seja, a maldade poderia nos atacar, mas nós estaríamos assim. Porém, a verdade é que todos nós temos pontos vulneráveis, todos nós trazemos, digamos assim, débitos não quitados. Então, todos nós, digamos assim, estamos pendurados com a lei. Então, nessa nossa vulnerabilidade, esses irmãos podem ter, digamos assim, eles têm condições, muitas vezes, de nos atingir. Aí você vai dizer, não, mas e Deus? Aí é aquela tal história. O próprio mal, mesmo quando ele acha que ele está a serviço das forças malignas, parece uma incoerência, mas na realidade ele está a serviço do bem. Por que que eu digo isso? O próprio, digamos, Emmanuel vai falar isso. Por quê? Porque, na realidade, quando esses irmãos funcionam como nossos corretivos, funcionam como aqueles que vão, digamos assim, lapidar arestas nossas, nos trazer determinadas provações, eles estão servindo de instrumentos para que nós passemos por determinados obstáculos, queríamos passar de uma maneira ou de outra, mas eles podem potencializar isso e podem, digamos, acelerar ou decantar. Então, a gente não pode subestimar a força, digamos assim, do mal. E eu digo mais a você: todos nós que estamos aqui podem não ser feiticeiros, podem não ser, mas todos nós estamos diariamente sendo joeirados, sendo acionados por forças, muitas vezes, da sombra. Porque se não fosse assim, nós teríamos que estar em perfeita sintonia sempre com o bem. Como não estamos, né? Aqueles nossos cobradores, que eles estão, sabe, estão nos rondando, ficam o tempo todo, conhecem, sabem tudo da nossa vida, ficam esperando uma brecha para poder entrar, e muitas vezes para se instalar. E eu vou dizer, às vezes eles fazem estragos grandes. Aí a tal história. Fazem porque a gente permite, porque a gente está vulnerável naquele ponto, tá? Então, o orar e vigiar ainda continua a ser assim uma grande recomendação. Alguém quer explicar melhor para a Lúcia, assim, essa questão? Alguém gostaria de falar mais alguma Não coisa quero sobre isso? explicar, não, porque você já falou tudo. Eu só queria falar que também tem o problema dessa associação espontânea. Quer dizer, quando você procura esse tipo né, Ajuda. de criatura, né?
você está, mesmo que você suponha, como a Pepita falou, todos nós temos compromisso com a lei, isso não há dúvida. Mas a gente está criando mais compromisso, né? A gente está criando mais débito. Então, a gente está piorando a nossa situação espiritual. Não tem como não ser assim, né? Não, mas ela está falando, ela está se referindo à pessoa que vai sofrer a ação maléfica, digamos assim, né? Ah, É o que ela, a entendi. A preocupação pessoa que dela é tipo assim, se eu não devo realmente nada, vai não tenho o fazer que mal. temer, né? Mas eu acho, mas a gente supera, digamos assim. Às vezes os vendavais vêm, mas digamos assim, mesmo eles vão ter uma função. Eles vão, digamos assim, aferir a minha flexibilidade, a minha resiliência, a minha capacidade de resistir ou de lidar com a situação. E se eu consigo superar isso, eu cresço. Mas eu posso também ceder e entrar num processo, muitas vezes de depressão, muitas vezes de. Por que que você acha que tem tanta gente mergulhando em depressões? Tem mil causas, mas muitas vezes essas causas, as raízes dessas estão na influência, nas sugestões de pensamentos deprimentes que são ali incutidos paulatinamente e que a gente acolhe como e dá total assim credibilidade e essa ideia cresce na gente e faz um estrago danado na vida da gente. Bom, Pepita, fala, só um Sandrinha. instantinho. Não é de acordo com o que a Lúcia perguntou, que você já explanou e conversou muito bem aí. Penso aqui no próprio Araxes, né? É o médium que se vale, por outro lado, aquele médium que volta com essa capacidade que a gente vai ver no desenrolar da trama cada vez mais, essa possibilidade desse médium que se vale dessa mediunidade não obedecendo àquela colocação de Jesus. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Não é? Então, existe a lei de causa e efeito. E aquele que promove o mal, no caso aqui, a custa para conseguir dinheiro, não importa a quem vai doer, a quem vai machucar, não é? Ele também está em curso dentro desta lei, que a lei é para todos nós. Então, ele também responderá por aquilo que ele está promovendo de mal. Né? O outro precisava dessa prova, às vezes até uma expiação, sim, precisava. Então, se ele a acatou, ele está dentro da sintonia, faixa sintônica. Mas, da mesma forma, aquele que tem este poder, diríamos assim, temporário, né, nessa mediunidade, ele também vai responder pelas consequências que gerou. Né? Inclusive, no livro que dá sequência a esse, 50 anos depois, a gente também vai ter um personagem desses, e aí, quando a pessoa vai consultar, a médium diz assim: olha, mas há um anjo nessa casa, ou seja, havia um espírito de muita luz. Eu acho que. Não, mas a pessoa queria, de qualquer maneira, fazer o mal. E aí aquele anjo acaba absorvendo, aquele anjo que é uma das personagens, que eu não vou dizer, acaba absorvendo para o problema, né, digamos assim. Então a gente vai ver que isso era muito comum, porque tanto numa obra como na seguinte, a gente vai ver a presença desses personagens. E esse daqui ele diz assim, um dos mais famosos, o que significa que haveria outros, não é que tinham clientela, e a clientela deles normalmente era a nata da sociedade que vivia desses, eram os famosos filtros do amor, eram os famosos mil coisas. Aí a gente vai ver o desenrolar aqui da situação, mas a gente não pode subestimar, é muita ingenuidade dizer assim, olha, não pode vir aqui que né, a, a proteção aqui, né, a resistência, é muita ingenuidade da nossa parte. Não, eu não pensei assim que da resistência, eu pensei que você teria que estar vibrando naquilo, entendeu?
Por exemplo, você falou desse que a gente vai ler, que é avisar, tem um anjo. Pelo que eu entendi, o anjo é que vai absorver aquilo. Teoricamente, no meu entender, né, que não sei de nada, mas se é um anjo, ele nunca conseguiria, a faixa vibracional dele estava no nível que o outro não ia conseguir atingir. Eu imaginava assim, não estou Não, dizendo. ele não atinge, veja bem, esse anjo, essa pessoa cria uma situação, tá? Essa, essa alma nobre que está ali, para que outras pessoas não se firam, ela absorve o problema. Ah, sim. Ela absorve. Ela, ela, ela é o anjo, ela absorve o problema. Então, a gente tem que ver que nós estamos, Lúcia, claro que, digamos assim, se você está vibrando no bem, se você está com uma boa sintonia, isso vai te dar uma proteção. Não há dúvida, isso aí é inquestionável. Isso aí você fique tranquilo, vai te dar uma proteção. Mas não pode nos isentar daquilo a que nós estamos vulneráveis. Entendeu? Aquilo em que eu estou incursa na lei, em que eu também sou devedora, entendeu? E é nessas brechas que eles entram. Bom, quem. Sandrinha, você quer continuar a leitura um pouquinho? Apenas uma pessoa, não é isso? Peraí, Sandrinha, já até me perdi. É, a Flávia Natira, não é isso? Isso Apenas aí. uma pessoa não tolerava aquele formoso encontro de duas almas gêmeas. Essa pessoa era Agripa. Desde o instante que vira a filha do senador no porto de Ostia, pensou haver encontrado a futura esposa. Supunha-se o único candidato ao coração daquela jovem romana, enigmática e inteligente, em cujas faces coradas brincava sempre um sorriso de bondade superior, como se a Palestina lhe houvesse imposto uma beleza nova, cheia de misteriosos e singulares atrativos. Mas, à vista dos projetos de casamento do irmão com Flávia, seus planos haviam fracassado totalmente. Debalde presumira haver encontrado a mulher dos seus sonhos, porque a ternura, os caprichos dela pertenciam ao irmão, unicamente. Foi por esse motivo que, de par com o retraimento de Plínio Severus dentro do lar para a organização de seus projetos futuros, Agripa se desviara para uma longa série de atos impensados, acentuando cada vez mais a feição extravagante da sua personalidade, preferindo as companhias mais nocivas e os ambientes mais viciosos. No curso dos seus desvios numerosos, adoecera gravemente, inspirando cuidados à sua mãe, que se desvelava pelos filhos com o mesmo carinho de sempre. Vamos encontrá-lo, desse modo, por uma bela tarde romana, no mesmo terraço onde vimos Públio Lentulus em amargas meditações nas primeiras páginas deste livro. Virações cariciosas refrescavam o crepúsculo, ainda saturado dos clarões de sol, formoso e quente. A seu lado, Calpurnia examina algumas peças de lã, deitando-lhe olhares afetuosos. Em dado momento, a veneranda senhora dirige-lhe a palavra nestes termos: Então, meu filho, rendamos graças aos deuses, porque agora te vejo muito melhor e a caminho do mais franco restabelecimento. Sim, mãe, murmurou o moço convalescente. Estou bem melhor e mais forte. Todavia, espero que nos transfiramos para a nossa casa dentro de 2 dias, a fim de poder consolidar minha cura, procurando esquecer. Esquecer o quê? Perguntou Calpurnia, surpreendida. Minha mãe, respondeu o jovem enigmaticamente. A saúde não pode voltar ao corpo quando o espírito continua enfermo. Ora, filho, deves abrir o coração com mais sinceridade e mais franqueza.
Confia-me as tuas mágoas mais íntimas, pois é possível que te possa dar algum consolo. Não, mãe, não devo fazê-lo. E assim falando, Agripa Severus, fosse pelo estado de abatimento em que ainda se encontrava, fosse pela necessidade de um desabafo mais intenso, desatou em pranto, surpreendendo amargamente o coração materno com a sua inesperada atitude. Mas que é isso, filho? Que se passa em teu íntimo para sofreres dessa forma? Perguntou-lhe Calpurnia, extremamente penalizada, enlaçando nos braços carinhosos. Dize-me tudo, prosseguiu aflita. Não me ocultes tuas mágoas, Agripa, porque eu saberei remediar a situação de qualquer modo. Mãe, minha mãe, disse ele então num longo desabafo. Eu sofro desde o dia em que Plínio me arrebatou a mulher desejada. Sinto na alma uma atração misteriosa por Flávia e não posso conformar-me com a dolorosa realidade desse casamento que se aproxima. Para aí, Pepeta. Pode parar, Sandrinha, para Nossa, está muito comentar, senão longo, vai né? ficando muito longo. A gente vê aqui, não é, gente, a tessitura dos nossos destinos, como nós vamos mostrando a cada reencarnação aquilo que já fizemos, aquilo que já fomos, já construímos, e aquilo que já fizemos sofrer, né? E sofremos também. Logo de início, lá na frente, antes disso aqui, Emmanuel já mostrava que as coisas não iam ficar bem para os dois irmãos, né? E para Flávia, consequentemente. Porque assim, quando ele entrou, foi buscá-los no porto de Ostia, os dois se ligaram a Flávia, né? E qual era a colocação? O mais velho, o Agripa, o Plínio, o mais novo. Então, considerava-se o quê? Ela poderia ter a mão de Agripa, a mão de Flávia seria Agripa. No entanto, antes de desencarnar, o pai, né, foi bem claro que o Flamínio, né, que gostaria muito, ficaria feliz de ter a Flávia como filha também dele, e inclusive coloca a mão dos dois juntos, unidos. Né? Havia uma ligação, sabe Deus de quantas encarnações, envolvendo esse triângulo, não é? Flávia, Plínio e Agripa. Só que nós vamos reparar que ele está num ponto que ele fala aqui coisas muito interessantes. Ele fala justamente, primeiro, nessa parte que nós estamos lendo, ele procurou fugir àquela realidade. Como? Já que a mulher que ele considerava, não é, até platonicamente, ser a mulher da vida dele, para os sonhos dele de lar, como um romano, né? Ele volta à vida mundana daquela sociedade, cria problemas sérios para ele mesmo, devido inclusive ao desequilíbrio, né? Desequilíbrio pela bebida, pelo sexo, pelos próprios pensamentos, completamente envolvido ficou, e aí ele cai doente. Quando ele cai doente, a gente repara que ele vai se recuperando, materialmente falando, né? Materialmente falando, tanto é que ele depois vai dizer para a mãe, quando a mãe pergunta, que ele mesmo deixa para que Calpurnia possa entrar no diálogo com ele, que ele quer voltar para o lar deles e procurando esquecer. Só que a mãe não imaginava que havia essa pretensão também de Agripa em relação a Flávia. E aí ele diz: a saúde não pode voltar ao corpo quando o espírito continua enfermo. E ele diz aqui uma verdade muito mais profunda, não é? Para todos nós. Será sempre assim. O corpo refletindo o desequilíbrio que existe em nós, não é? Como espíritos. Então, se ele está em desequilíbrio, vai ser sempre uma coisinha ou outra que vai aparecer quando não aparece coisa mais grave. E aí a mãe, como é natural, amando esse filho,
ela vai tentar, de qualquer forma, descobrir o que há. Mas há um ponto aqui muito interessante, que antes dele começar a colocar o que realmente ele sente, ele fala assim aqui: e assim falando, Agripa Severus, fosse pelo estado de abatimento em que ainda se encontrava, fosse pela necessidade de um desabafo mais intenso, desatou em pranto. Esse desatar em pranto é notório, não é? Como em qualquer um de nós, na parte emocional, quando está muito fragilizada, né? A criatura, quando desata em pranto, é o momento que ela bota para fora, através desse pranto, aquilo que está mais lá no fundo dela, que muitas vezes ela demorou anos para desabafar, anos para botar para fora. E no caso dele, ao mesmo tempo, é um facilitador, porque ele desata em pranto e a mãe então pode chegá-lo ao peito, né? Consolar, não, meu filho, vem aqui que nós vamos conversar, não é como dois amigos, vamos conversar como duas almas que se amam verdadeiramente. E desabafa. A importância do desabafo, ele não resolve, não é? O desabafo não resolve o caso, porque ele depende de muitos fatores dos personagens de cada história nossa, mas, ao mesmo tempo, é importantíssimo para que o reequilíbrio se faça, para que haja uma energia nova, associada, sem dúvida, não é? À prece, associada a uma boa leitura. Então, é muito importante quando ele diz, então, ele desabafa e diz a verdade para ela. Eu sofro desde o dia em que Plínio me arrebatou a mulher desejada. A gente repara que era uma coisa bem platônica mesmo. Ele nunca tinha tido, depois da infância, não é, deles, ele nunca tinha tido um diálogo mais de perto com ela, até para demonstrar essa outra intenção dele. Mas ele, imaginamos aqui, pelo que a gente pouco sabe dessas relações, não é, entre todos nós, quantas vidas já tiveram, inclusive, alguma ligação e que nesta vida ela estava reservada ao irmão, ao Plínio, né? E ele teria de superar essa provação, para ele muito grande, sem dúvida. Foi isso que eu percebi aqui. Vocês podem falar. Alguém gostaria de tecer algum comentário sobre esse trecho? Provação difícil, né? Você vê dois irmãos disputando o afeto da mesma mulher. De qualquer maneira, é algo bem doloroso, bem assim, né? É um drama existencial difícil. Mas a gente vê a proposta do Agripa em respeitar essa condição. Vamos então dar continuidade. João, quer ler um pouco? Esperei, né? Ou acredito? Isso. Acredito que se meu pai, né? Acho que é isso. Aham. Acredito que se meu pai ainda vivesse, procuraria salvar minha situação, conquistando para mim esse matrimônio com as resoluções providenciais que lhe conhecíamos. Esperei sempre, através de todas as venturas da mocidade, que me surgisse no caminho a criatura idealizada em meus sonhos para organizar um lar e construir uma família. E quando aparece a mulher de minhas aspirações, eis que me arrebatam, e quem? Porque a verdade é que, se Plínio não fora meu irmão, não vacilaria em usar e abusar dos mais violentos processos para atingir a consecução dos meus desejos. Calpurnia ouvia-o em silêncio, compartilhando das suas angústias e das suas lágrimas. Ignorava aquele duelo silencioso de sentimentos e somente agora podia compreender a moléstia indefinida que lhe devorava o filho mais velho, avassaladoramente. Seu coração possuía, porém, bastante experiência da vida e dos costumes do tempo para ajuizar com o máximo acerto a situação e, transformando a sensibilidade feminina e os receios maternais em rígida fortaleza, respondeu-lhe comovida, acariciando-lhe os cabelos numa doce atitude.
Meu Agripa, eu te compreendo o coração e sei avaliar a intensidade dos teus padecimentos morais. Só um minutinho. Tá bom. Ô, querida, continua para mim. Vai lá, tudo bem. Continua aí, Lúcia, por favor. Vou continuar, Pepita. Vou começar o parágrafo ali, porque ele parou no meio. Seu Tá. coração possuía, porém, bastante experiência da vida e dos costumes do tempo, para juizar com o máximo acerto a situação e, transformando a sensibilidade feminina e os receios maternais em rígida fortaleza, respondeu-lhe comovida, acariciando-lhe os cabelos numa doce atitude. Meu Agripa, eu te compreendo o coração e sei avaliar a intensidade dos teus padecimentos morais. Precisas, porém, compreender que há na vida fatalidades dolorosas, cujos problemas angustiantes devemos resolver com o máximo de coragem e paciência. Nem foi para outra coisa que os deuses nos colocaram nas culminâncias sociais, de modo a ensinarmos aos mais ignorantes e mais fracos as tradições da nossa superioridade espiritual, em face de todas as penosas eventualidades da vida e do destino. Sufoca no teu íntimo essa paixão injustificável, mesmo porque sinto que Flávio e teu irmão nasceram neste mundo com os seus destinos entrelaçados. Plínio ainda era uma criança de colo, quando teu pai já projetava esse matrimônio, agora prestes a consumar-se. Sê forte, continuava a nobre matrona, enxugando-lhe as lágrimas silenciosas e tristes, porque a existência exige de nós, algumas vezes, esses gestos de renúncia ilimitada. Ergamos, todavia, nossas súplicas aos deuses. De Júpiter há de chegar para a tua alma ulcerada o necessário conforto. Para aqui? Agripa, Pode parar, Lúcia, pode parar. Tem bastante coisa aí para falar nesse trecho. É porque eu acho que vai mudar ali. Está aqui. Ele imaginou, né, que se o pai dele tivesse vivo, ia fazer alguma coisa. Mas, pelo que a gente viu aqui no final, o pai dele já, quando o Plínio era pequeno, já imaginava esse casamento. Quer dizer, não sei se ele iria fazer mesmo, porque ele ia perceber que o Plínio e a Flávia tinham uma sintonia, que eram almas afins, e ele, eu acho que não ia. Era um homem justo, um homem bom, ele não ia fazer uma coisa dessa, né? E a mãe, a Calpurnia, deu força para ele, né? Está tentando dar força para ele, para que ele supere isso, que sufoque esse tipo de sentimento, que tanto pelo casal se entender muito bem, e que é irmão dele também, né? Que não tem muito sentido, ele realmente só resta a ele sufocar. E pedir aos deuses, né, força, e que ele ajude a superar esse sentimento que o aflige tanto aí, que não tem jeito, né? Imagino que só sufocando mesmo. Entendi isso? Eu acho que a Calpurnia, a gente vê aqui uma sabedoria, você vê no meio daquela sociedade frívola e que tudo é pelo prazer, nós vemos na Calpurnia alguém que a gente poderia dizer, nós não conseguiríamos dar um conselho melhor, eu acho que não. Quando ele diz, primeiro eu queria ver assim, que há no Plínio, quando ele diz assim, porque a verdade é que se Plínio não fora meu irmão, não vacilaria em usar e abusar dos mais violentos processos para atingir a consecução dos meus desejos. Isso Então, chamou aquilo que a atenção. Sandrinha falou, que eles já devem ter tido várias existências formando esse triângulo amoroso, com certeza. Aí agora vem como irmão, para que como irmão, e olha só, veio como irmão numa família
que desde a infância valorizou, prestigiou os valores da família. Não é a família Da Fúvia. da Fúvia, Aurélia. né? É uma família em que primava pelos valores familiares, pelos princípios, né, de família. Então, ele consegue segurar esse impulso que, se não fosse o menino, o Plínio não fosse irmão, ele já teria tomado providências para tirá-lo do caminho mais uma vez. E aí a gente vai ver na Calpurnia, quando ela diz assim: precisas, porém, compreender que há na vida fatalidades dolorosas, cujos problemas angustiantes devemos resolver com o máximo de coragem e paciência. Aqui ela falou em renúncia, ela falou em sacrifício, ela, ela ainda pede mais, que eles busquem o auxílio dos deuses, quer dizer, o que eles tinham de entendimento dessa força superior, e aí ela continua, sufoca no teu íntimo essa paixão injustificável. Em vez de você dar vazão, olha só a diferença. A Dela para mãe da Fúvia, né? Aurélia fazemos qualquer negócio para atender os nossos caprichos. A diferença de uma para outra. Ela já diz: meu filho, sufoca no teu íntimo essa paixão injustificável, mesmo porque sinto que Flávia e teu irmão nasceram neste mundo com os destinos entrelaçados. Quer dizer, havia esse sentimento inato, tanto na Calpurnia quanto no Flamínio. Porque você vê, desde criança, ela poderia ter prometido a Flávia para o mais velho, como disse a Sandrinha, mas alguma coisa eles dizia que era para o Plínio que eles tinham que colocar. E aí ela continua: ser forte, porque a existência exige de nós, algumas vezes, esse gesto de renúncia ilimitada. Gente, eu acho que se ela fosse uma profitante, assim, fosse uma espírita convicta, não teria palavras mais sábias do que essas. Ela era extremamente, digamos assim, uma mulher digna, que prezava os valores de família, que queria consolar esse filho, porque ela dói com a dor do filho. Qualquer um de nós ficaria, né, com o coração apertado, mas, ao mesmo tempo, não pode receitar outra coisa que não seja o sacrifício, que não seja a renúncia, que não seja, né, voltar-se para outras coisas. Eu achei assim a postura da Calpurnia aqui de extrema sabedoria. Eu acho que talvez a gente não tivesse assim Dez. tanta sabedoria para respondê-la. Alguém gostaria de falar alguma coisa, assim, para não. Ninguém quer comentar nada mais nisso? A gente leu até aqui, né? Ergamos, todavia, nossas súplicas aos deuses. Nós lemos esse pedacinho. E aí ainda tem esse detalhe da busca da proteção divina para fortalecer, para, né? Então a gente vê que os princípios dela Agora, são o Emmanuel também não perde a oportunidade, né? Porque não ele perde. bota ali naquele pedacinho que o orgulho o orgulho da raça, sei lá, que eles têm, não Dos foi para princípios da outra coisa família. que os deuses nos colocaram nas culminâncias sociais, né? Então o Emmanuel também ele mostra esse lado dela, mas essa questão ele não deixa escapar, né? Dela achar que essa superioridade espiritual é por isso que eles nascem numa situação social melhor, né? Coisa e tal. Eu acho que é interessante para a gente pensar muito, né? Sobre essas coisas mesmo, né? Mas você vê que ela acredita que ela tem que dar o exemplo de sacrifício, eles têm que dar esse exemplo de sacrifício. A Sim. diferença para outra família que está naquela condição apenas para aproveitar, usufruir, e os outros que se danem. Ela não. Nós temos que dar exemplo de renúncia, para, né, fortalecer
os valores familiares, né, de tradição e tudo. Muito bom. Ao mesmo tempo, que Glorinha falou aí muito bem nesse ponto aqui, repara que eles já pressupõem que eles têm uma superioridade espiritual, né? É o orgulho da raça mesmo, né? É, Porque ele generaliza aqui. Mas eles De já são modo criados a assim, eles foram ensinar criados assim. justo, as mais, de modo a ensinarmos aos mais ignorantes e mais fracos, quer dizer, ali não tem fraqueza, quando a gente sabe que tem, né? Ali não teria fraqueza. Mas ela fala aqui, as tradições da nossa superioridade espiritual em face das eventualidades da vida e do destino. Eles se consideram mesmo superiores 7 minutos. aos outros, né? Glorinha, a moça do tempo. Quando a sombra da noite cobrir os teus sonhos e a dor fizer morada em teu coração, de mais alto vibra ainda a voz do mestre divino. É suave o meu jugo e leve o meu fardo, e de amar uns aos outros como eu vos amei, pois aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei. Quando a sombra da noite cobrir os teus sonhos e a dor fizer morada em teu coração, de mais alto vibra ainda a voz do mestre divino. É suave meu jugo e leve o meu fardo, e de amar uns aos outros como eu vos amei, pois aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei. Pois aflitos e cansados, vinde a mim e vos aliviarei. Bom, nesse momento,
Agradecemos a Jesus pela oportunidade desse encontro, por estarmos ao lado de almas tão queridas. Te pedimos, Senhor, que abençoes a cada um de nós, que abençoes os nossos lares, que abençoes o nosso irmão João, o seu ambiente de trabalho. Pedimos, Mestre, por todos os nossos irmãos e irmãs que hoje não puderam participar, que onde se encontrem sejam envolvidos pelas tuas vibrações amorosas. Pedimos ainda, Senhor, que abençoes a todos os irmãozinhos que foram trazidos para participar dessas reflexões conosco, que eles sejam igualmente envolvidos pelo teu amor, pela tua misericórdia. Pedimos ainda, Senhor, que derrames as tuas bênçãos sobre a direção de todos os povos, de todas as nações, para que haja trégua e haja anseio de paz no coração da humanidade. Então, Mestre amado, fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Você tem que fechar aí, Babi, a aula.